Glória a Jesus. Vamos, abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro segundo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5. Nós vamos uma leitura bastante conhecida nessa manhã. Lucas, capítulo de número 5. Meditando na palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Lucas, capítulo de número 5. Eu quero mais uma vez convidar você para a semana que vem nós estarmos juntos aqui no nosso Friends Forever. Celebramos aniversário antes de julho, não é? E vai ser uma bênção em nome de Jesus. E dá uma ligadinha aí para o seu irmão que você não viu aqui hoje. Manda um abraço para ele no final do culto. Para que a gente sentiu falta dele, né? Hoje bastante dos irmãos não estão com a gente, não é verdade? Nós estamos sentindo falta aqui de pelo menos mais da metade da igreja, não é? Mas amém, nós sabemos que às vezes acontecem as coisas. Verão é assim, o verão o pessoal trabalha mais, sai mais. Mas em nome de Jesus eles vão estar aqui na semana que vem, né? Porque semana que vem tem comida aí, o pessoal vem com força. Glória a Deus. Lucas capítulo de número 5. Quantos querem palavra de Deus para o seu coração? Digam amém. Amém. Glória a Deus. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estes dois barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Glória a Deus. Bom, essa passagem é uma passagem conhecida dos irmãos, a grande pescaria, a grande pesca, ou a pesca milagrosa, que nós vamos experienciar nessa leitura. Ela começa com uma necessidade no ministério do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se você sabia disso, talvez você conheça essa realidade, mas existem necessidades na igreja, sabia? A igreja tem necessidades. A igreja, é verdade, tem todas as suas necessidades supridas pelo Senhor Jesus. Mas isso não deixa de ser verdade, que a igreja, durante o seu trabalho no ministério, ela tem necessidade. E eu vou dizer para você, a menor necessidade da igreja é dinheiro. A menor necessidade da igreja é templo. A menor necessidade da igreja são programas, estratégias. A maior necessidade da igreja é obreiro, é gente disposta. Olha que interessante. O Senhor Jesus Cristo, quando estava falando sobre a grande colheita que estava para acontecer, ele chamou a atenção dos discípulos e falou assim: olha, faz um favor aí, dá uma olhada nos campos, não é? Obrigado, irmão. Dá uma olhada nos campos. Levanta os seus olhos e veja os campos. Veja como eles estão brancos para a colheita. Aí Jesus falou o seguinte: olha, a gente precisa de preparar um salário aí, porque vai precisar de pagar a gente para trabalhar. Foi isso que Jesus falou? Não. Olha, nós precisamos aí de ver qual que é a tecnologia que melhor se aplica a essa colheita. Foi isso que ele falou? Também não. Jesus falou então o seguinte: olha, nós precisamos aí de preparar os armazéns para receber, obrigado minha irmã, para receber essa colheita. Foi isso que Jesus disse? Também não. Jesus disse assim: rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. A maior necessidade da igreja é de obreiros. Sempre vai ser. A igreja não precisa nem de membros tanto assim. A igreja precisa de gente disposta. A igreja quer membros. A igreja ela se manifesta através dos seus membros. Então os membros não são uma necessidade da igreja, eles são uma realidade da igreja. Uma necessidade da igreja é que esses membros sejam dispostos, preparados e separados para o trabalho. Aqui no começo você vai ver que Jesus está começando a sua mensagem ali, e a multidão estava apertando ele para ouvir a sua palavra. Jesus usava uma técnica muito conhecida naquela época de mensagem, que ele falava contra o vento, né? Ou a favor do vento, na verdade, né? Quando você vira com a cabeça olhando para fora da praia, se você está numa praia, e você fala para o lado de fora, o vento que sopra da água para dentro da terra ajuda a propagação da sua voz. E Jesus usava essa técnica para poder usar aquele declive, né, da praia, para que a sua palavra então alcançasse as pessoas, e o maior número de pessoas que sentava como se fosse uma arquibancada à beira
da praia, do lago de Genezaré, né? Ou do Mar da Galileia, como a gente conhece, é o mesmo lugar. E aí Jesus está ali, mas a multidão estava apertando, ou seja, Jesus já devia estar com o pé dentro d'água. Estava sendo apertado. E aí você pode pensar, né? Tá vendo? Jesus estava precisando de um palco maior. Tá vendo? Jesus estava precisando de um sistema para o seu trabalho que melhor fosse preparado para que ele pudesse fazer aquele trabalho. Mas o texto vai dizer que Jesus viu ali 2 barcos junto à praia do lago, ou seja, ele viu o equipamento, mas junto com o equipamento ele viu quem? Os pescadores. Sabia que, apesar da modernidade ter tratado um evangelho meio socialista e comunista, né? Você percebeu que Jesus nunca tomou nada de ninguém? Ele pediu, não é? Ele requisitou, mas ele falou assim, isso aqui agora é meu. Não. Ele viu o barco, mas ele viu os pescadores. Jesus sabe do recurso que ele tem na sua vida. Jesus sabe da disponibilidade, das coisas que ele colocou em você, que você pode fazer para a casa do Senhor. Só que ele não quer suas mãos, ele quer você. Ele não quer aquilo que você tem para oferecer, ele quer você. Ele viu os pescadores, não é? Que haviam descido deles e estavam lavando as suas redes, ou seja, ele viu gente ocupada. Ele viu gente que tinha estado ocupada. Não estava gente sem fazer, não é? O Dr. Lávio costumava falar que as pessoas acham geralmente que quem hoje em dia na modernidade, né? Que quem acaba sendo... A pilha desse microfone aqui acabou. Meu filho, você troca por esse microfone aqui, por gentileza? Aqui. Às vezes as pessoas acham, né, que no trabalho da obra de Deus, quando uma pessoa vem a ser pastor, é porque não sobrou mais nada, né, para a pessoa fazer. Esse aqui está sem bateria, por gentileza. É porque não sobrou mais nada para a pessoa fazer, né? Ela já tentou tudo quanto é profissão, aí não deu certo em nada, o sujeito virou pastor, não é? Ele fazia até uma poesia, né? Fui para a ciência, fui para as exatas, não consegui fazer nada, aí eu fui para as sociais, nada me deu, então eu peguei, fiz teologia e virei pastor, não é? Mas o que a palavra de Deus nos mostra é que o Senhor Jesus sempre chamou gente ocupada. A gente estava fazendo alguma coisa, a gente estava disposto a fazer alguma coisa. Algumas vezes eu já ouvi, né? E essa semana, por exemplo, eu aprendi junto com a inteligência artificial. Se você mexe com inteligência artificial, você sabe que não é tão simples assim. Aprendi a codificar, fazer código de computador. Essa semana. Fiz um site de Bíblia, com pesquisa para as palavras em grego. Fiquei, uau, que coisa extraordinária, né? E aí fiquei pensando, falei, você já pensou se eu gastasse todo esse tempo que eu tenho assim, né, para ganhar dinheiro? Eu acho que eu ia ganhar bastante dinheiro. Mas Deus está procurando pessoas que, apesar de ocupadas, estejam dispostas. E o texto vai continuar dizendo aqui no versículo de número 3, que ele entrou num dos barcos, que era o de Simão, e pediu-lhe para que afastasse um pouco da terra, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Jesus entrou na vida de Pedro, entrou na vida de Simão, que mais tarde ele ia chamar de Pedro, com a intenção de, pela disponibilidade de Simão de afastar o barco, começar a usar o seu recurso para propagar a sua voz. Deixa eu falar uma coisa para você. O interesse de Deus com a sua vida é usar o seu recurso para propagar a voz dele através de você. O interesse de Deus na sua vida é usar quem você é para propagar a imagem dele através de você. Amém. Deus tem um interesse por você. E o interesse por você está aqui para que a comunhão junto com ele manifeste a vida dele na sua vida. É por isso que Paulo chega mais para frente no seu ministério e fala assim, olha, para mim morrer é lucro e o viver é Cristo. A minha vida agora é um asset, é um commodity, é uma parte, é um recurso
para que o nome do Senhor seja manifestado. O texto vai continuar dizendo no versículo de número 4, não é? Que quando ele terminou de falar, ele disse a Simão: faste ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Uma coisa interessante, irmão, sobre a vida com o Senhor Jesus, é que Jesus não fica devendo nada para ninguém. O pastor Maurício Cardoso, hoje o nosso primeiro tesoureiro do Ministério do Belém, ele sempre falava para os adolescentes da nossa igreja o seguinte: se você cuidar das coisas de Deus, Deus vai cuidar de você. Se você cuidar das coisas do Senhor, Deus vai cuidar de você. Se você tem um interesse para que a obra de Deus avance, Deus tem um interesse pelo seu avanço. Tem muita gente que às vezes eu vejo durante anos na vida, durante toda a história que a gente tem compartilhado, nos vários lugares onde nós passamos, pessoas que continuam no mesmo lugar. E não é por falta de oportunidade, nem financeira, nem de recursos de empresariado, pessoas inteligentes, mas estão sempre no mesmo lugar. E isso não é por conta de uma falta externa, mas simplesmente por uma questão de falta de disponibilidade para Deus. Tem um irmão que eu conheci durante a minha adolescência e conheço até hoje, que a pessoa tinha uma capacidade enorme de pregar, muito bom pregador, um grande evangelista. Poucas vezes eu vi esse meu irmão pregar num culto de jovens, num culto de adolescentes, onde pessoas não estavam no altar chorando, derramando a sua alma diante de Deus. Mas em algum ponto da sua caminhada, ele percebeu que os seus pais, que eram missionários, viviam depois de tantos anos uma vida ainda muito humilde. E ele falou o seguinte: olha, se eu quiser ser alguém na vida, a história de ser missionário, de estar à disposição da obra de Deus, não vai me levar a lugar nenhum. E ele abandonou aquela caminhada ministerial para perseguir projetos pessoais. Não é? Você conhece a história desse moço? Já ouviu falar alguma vez o nome dele? Ou você lembra de alguém que pode se lembrar na sua mente de que você conhece, que é famoso na internet? Pois é, porque até hoje ele não conseguiu essa fama que ele foi atrás. Até hoje ele não conseguiu esse recurso que ele foi atrás. Porque ele abandonou a sua disposição das coisas de Deus para perseguir as coisas do mundo. Agora aqui nesse versículo, Jesus está falando assim para Pedro. Pedro, ou Simão no caso aqui, né? Faste ao mar alto e joga as tuas redes. E aí Simão vai explicar, né? E respondendo Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Tem um ponto e vírgula aqui, então deixa eu parar antes do ponto e vírgula. Pedro olha para Jesus e ele fala alguma coisa que é muito pertinente à nossa caminhada como homens e mulheres de Deus. Ele falaria mais ou menos o seguinte: falou, pastor, é o seguinte, pastor, o senhor está aí na igreja, grande mensagem, só que de pescaria eu conheço. Do trabalho secular, isso aí é comigo, pastor. E eu já trabalhei a noite inteira e não deu certo. Pedro faz o que muitas vezes na obra de Deus, homens e mulheres de Deus, que dão palavras de incentivo ou de ação aos irmãos, ouvem. Olha, igreja é igreja, negócio é negócio. Olha, obra de Deus é obra de Deus, questões políticas, financeiras, econômicas e migratórias é outra panela. Não é? É como se ele estivesse dizendo assim para Jesus: Jesus, olha, na verdade eu acho que você deveria se reduzir ao seu campo de entendimento. O senhor é bom com a lei, o senhor é bom com os profetas, o senhor é bom com o conhecimento bíblico aí que o senhor tem. Agora, negócio de pescaria é comigo. Eu já trabalhei a noite inteira e nós não pegamos nada. O mar não está para peixe. O tempo não está para este investimento. A hora não é chegada para esse tipo de esforço. O momento não é propício para esse tipo de trabalho.
a sua percepção de lei, de programa, de gerenciamento, de governo, não está de acordo com aquilo que nós estamos ouvindo na televisão. Existe aí um divórcio entre uma coisa e outra. Só que graças a Deus Simão estava impressionado com a mensagem de Jesus, impressionado com a manifestação do Espírito Santo de Deus na vida de Jesus, e ele disse assim, depois do ponto e vírgula, no versículo de número 5: mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E aqui a palavra que está usada aqui no texto em português está com P minúsculo. Então aqui ele não estava dizendo que ele estava entendendo de Deus uma palavra que vinha de Deus. Ele estava simplesmente falando assim: olha, depois de tudo que eu ouvi, eu vou acatar seu conselho. Afinal, eu fui tão bem edificado aqui, eu vou ver para que vai dar isso aí. Eu vou testar o que o Senhor está falando. E quem dera, irmão, se tantos de nós, pelo menos testássemos o que Jesus está falando. Pelo menos tivéssemos a coragem de testar o que Jesus está falando. O que a palavra de Deus está dizendo. Porque muitos de nós, na nossa caminhada terrena, nem sequer nos damos o luxo de testar o que Jesus está falando. Não, simplesmente isso é uma questão pessoal, da minha vida. Que questão nossa, na nossa vida, Jesus não pode se intrometer? Quais são os assuntos que você delimitou lá na sua casa, que Jesus não deve se envolver nele, ou não tem que ter uma palavra sobre isso? Ontem eu conversava com alguém que está passando por um momento de uma desilusão muito grande. Todos os seus planos que ela tinha na sua cabeça durante anos, se desmoronaram na última semana. Tudo. A pessoa está no chão. E por várias vezes nós conversamos de alguns assuntos que nós conversamos ontem. Só que ontem a pessoa me disse o seguinte: pastor, eu não vou decidir nada, eu quero que Deus agora decida por mim. Não vai acontecer. Deus não vai decidir nada por você. Absolutamente nada. Não foi assim que Ele te fez. Jesus te fez com livre-arbítrio. Quem tem que decidir é você. Quem tem que decidir pelas coisas de Deus na sua vida é você. O barco era de Pedro. Ele falou assim: segundo a sua palavra eu vou. Eu decidi ir. Eu decidi testar aquilo que o Senhor falou para mim. Eu decidi caminhar o caminho do Senhor na minha vida. Isso é tão antigo que vai até Israel. Quando Deus termina de estipular as maldições e as bênçãos para Moisés, Ele falou assim: eis que diante de vós ponho maldição e a bênção, a morte e a vida. Escolhe, pois, a bênção para que vivam. Mas a escolha é sua. Quem vai escolher é você. Quem vai decidir o que você vai fazer é você. Se você vai andar no caminho de Jesus, ou se você vai andar no seu próprio caminho. O versículo de número 6, Lucas começa a narrar o que vai acontecer. E fazendo assim, do jeito que Jesus mandou, testando o que Jesus mandou, colheram uma grande quantidade de peixe e rompiam-se-lhes a rede. Sabe que rede é essa? Aquela que eles estavam consertando no começo. Sabe que rede é essa? Aquelas que eles estavam confiando para a próxima pescaria da noite seguinte. Sabe o que Jesus estava ensinando para nós? É que aquilo que você tem para reter a sua bênção hoje, segundo o seu esforço, ela não é capaz de reter a bênção que Deus tem para você. Ela não é capaz de suportar a quantidade de bênção que Deus tem para você. Você vai precisar de um renovo. Você vai precisar de lidar de uma maneira muito mais expansiva. Se você andar no caminho que Deus está lhe propondo para andar, o tamanho da bênção que Deus tem através disso é de uma maneira que você ainda não conheceu. A capacidade sua de reter as bênçãos, que era a rede que eles tinham naquele momento, não suportam a nova etapa. Você vai ter que expandir. Tudo porque você decidiu testar o que Jesus lhe disse para fazer. Tudo
Tudo isso porque você se pôs à disposição daquilo que Jesus queria fazer através de você. Foi isso que aconteceu na vida dos pescadores. É algo extraordinário, maravilhoso, significativo, transformador para a vida deles, que eles ainda não conheciam. É tão maravilhoso isso, não é? O versículo 7 vai dizer que eles faziam sinais aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. É uma coisa tão extraordinária quando Deus abençoa alguém, que ela não pode ficar nem só com a pessoa, tem que dividir. Tem gente que vai ser abençoada de uma maneira extraordinária quando você decidir testar aquilo que Deus disse para você fazer na sua casa. Olha que coisa extraordinária. Vai sobejar para outras pessoas. Quando você decidir atestar o caminho de Deus na sua vida, por quê? Porque Deus vai usar os seus recursos, ou já tem usado os seus recursos para expandir o reino dele. Entenda isso com a sua mente espiritual. Tenha visão disso com o seu coração espiritual. Não pare para pensar simplesmente nas coisas do dia a dia. Pare para meditar isso com aquilo que Deus ainda está mostrando para você o futuro. Se permita ser tocado pelo Espírito de Deus para enxergar 2, 3 etapas da frente daquela que você está vivendo hoje. Tem muita gente que está fazendo péssimas decisões no dia de hoje, por causa de 2, 3, 4 etapas à frente, mas comece a fazer as decisões pelo Senhor hoje, justamente pelas 2, 3, 4, 5 etapas à sua frente. Comece a mudar a sua perspectiva. Ele fazia sinais aos outros companheiros para que viessem no barco, para que fossem ajudar, e foram, e encheram os 2 barcos, olha que coisa linda, de tal maneira que quase iam a pique. Quem ia a pique? Os 2 barcos. Não era só o barco do Pedro agora, eram os 2 barcos. Era o barco do Pedro e do companheiro que foi ajudar. O recurso que eles tinham, aquilo que eles tinham, não era capaz de suportar nem a bênção para um nem para outro. Por quê? Porque aquilo que Deus tem para nós sobeja para a glória do nome do Senhor. Aquilo que Deus tem na nossa vida, ele sobeja, ele vai além. Ele alcança lugares que a gente nunca imaginou, não é? E agora a gente começa a terminar aqui no versículo de número 8. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Ei, irmão, a bênção de Deus na nossa vida faz mudar a atitude de como nós nos enxergamos. Como é que Pedro começou esse texto aqui? Ó Senhor, já pesquei a noite inteira, não peguei nada. Ou seja, eu estou seguro da minha posição. Eu sei quem eu sou. Eu sei a pessoa que eu sei do que eu entendo, eu sei daquilo que eu consigo enxergar, eu sei a pessoa que eu represento aqui para esse pessoal. Ó, aqui nessa região, todo mundo conhece Simão o pescador. Essa aqui é minha área. E pelo jeito que a gente entende aqui, eles eram famílias de pescadores. Não era só Simão que era pescador, o pai dele era pescador. Os irmãos dele eram pescadores. Não é? Tem um canal aí do Instagram, depois se você acha, vê se você consegue achar, de um rapaz no Brasil, que ele mostra os vídeos dele, das pescarias que ele faz em alto mar. Ele é pescador e tal. E ele mostra ele lá no meio do mar e tal, pescaria ainda bem artesanal, bem antiga mesmo, aqueles barquinhos bem rasinho e tal. Irmão, dá medo só de ver ele. Aquela prancha quase. Ele mostra o jeito que ele dorme durante a noite. Eles abrem só aquela capinha de cima do barco ali, entram lá dentro e deitam assim, como se fosse naquela parte do barco embaixo, onde estão as armações do barco. E aí ele fala assim, aqui dorme 3. O lugar aqui é dessa altura, assim, ó. Entre ele e a parte de cima dá isso aqui. É claustrofóbico o negócio. Você, meu Deus, já viu, né? Dá um medo só de olhar. Eu falo, cara, como é que um cara consegue viver daquele jeito? Esse era o Simão. Ele olhar para você e falar assim, meu amigo, você não entende nada de mar, de água, de barco. Você vai falar para mim de peixe. Você vai falar para mim de como é que faz para pescar. Não funciona. Agora, depois que ele testa e vê a bênção de Deus,
Ele fala assim: Senhor, eu não posso me aproximar do Senhor, eu sou um homem pecador. Jesus vai fazer você enxergar a sua verdadeira identidade. Ele vai perceber o quanto você sempre foi necessitado dele. Jesus vai mudar a sua perspectiva a respeito de você mesmo. Ele vai quebrar valores, padrões, pensamentos, ideias, fortalezas que você tem, que você bate no peito hoje e fala assim: meu amigo, aqui tem força, aqui tem inteligência. Simão fala assim: olha, nem chega perto que eu não posso estar perto do Senhor, eu sou um homem pecador. Eu reconheço as minhas falhas, os meus limites, a minha incapacidade, tudo isso porque Simão decidiu se colocar à disposição daquilo que Jesus queria fazer. O pastor Severino Pedro, que é o fundador do Ministério do Belém aqui nos Estados Unidos, ele tinha uma das frases. O pastor Severino Pedro era um homem muito engraçado, não é? Ele falava assim: paz do Senhor, meu irmão. Já parecia aquelas vozes de meme, sabe? E ele costumava assim falar para a igreja: irmão, começa que Jesus começa também. Irmão, se você começar a testar o caminho de Deus na sua vida, Jesus vai começar a mandar os peixes que você não foi capaz de pegar até hoje. Glória a Deus. Se você começar a caminhar o caminho de Deus, ainda que pareça complexo, difícil e extraordinário para você tomar as medidas que você precisa tomar hoje, olha, a bênção de Deus na sua vida vai ser complexa, difícil e extraordinária de explicar aquilo que Deus vai fazer na sua vida também. O Pedro olhou e falou assim: o Senhor não pode se aproximar de mim, eu sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderara dele, e não só dele, e de todos que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. Ele não considerava, irmãos, o resultado econômico da sua empresa como simplesmente um caso, de, olha, acertei na veia. Rapaz, dessa vez eu encontrei o cliente perfeito. Não, ele não fazia isso. Não, agora, não, porque é o seguinte, sabe, eu percebi que aquela pessoa lá, ela tinha um jeito diferente. Eu falei assim: eu vou investir nela, sabe? Porque eu tenho essa questão de percepção de negócio. Não. Pedro sabia que o resultado da sua empresa, do seu empreendimento, era a mão de Deus sobre a vida dele. Ele reconhecia que desde que ele decidiu testar o caminho do Senhor, as coisas mudaram no seu trabalho. Ele agora não dava mais conta de cumprir com o seu negócio. Por quê? Porque sobejava. E não só ele, todo mundo em volta viu e falou assim: rapaz, o negócio prosperou aí, hein? Meu amigo, como a coisa cresceu, como o trabalho cresceu, não foi? Como a coisa se expandiu, não é mesmo? Agora, isso não fez Pedro achar que ele era um grande empresário, não. Isso fez Pedro reconhecer que a mão de Deus estava sobre ele. Que o cuidado do Senhor estava sobre o seu trabalho, a sua família, a sua empresa, e todos em volta sabiam que era isso. Eu lembro de uma história e termino por aqui. Eu lembro da história de um dos grandes pregadores dos Estados Unidos, pastor Ron. Ele foi certa vez na igreja do pastor T.D. Jakes. E ele contava que quando ele nasceu, ele era filho de uma meretriz que havia engravidado logo no primeiro ano do meretrício. É uma menina que tinha sido aliciada com 14 anos de idade. E ela engravidou dele. E durante a gravidez, o cafetão tentou por várias vezes matar a criança no ventre. Chutava ela, tentava de todo jeito fazer com que ela não tivesse aquele neném. Quando a criança nasceu e foi diagnosticada com vários problemas mentais. Ela não tinha condição. Na escola, por exemplo, ela foi colocada naquela classe que só fazia macarrãozinho. Porque além de ser gago, ele não conseguia se comunicar, e as crianças faziam piada dele, bullying era todo dia e tal. E um dia chegou uma professora na escola e falou assim para a diretora, falou assim: olha, eu só quero que você me dê os piores. Eu só quero trabalhar com os piores. Ela era uma missionária, essa irmã, e professora de escola. Aí a diretora falou assim: você quer os piores? Pode levar, sabe? Pode ficar com a senhora. Eu só quero que a senhora me deixe fazer uma coisa, diretora. Eu só quero que a senhora me deixe usar a Bíblia com eles. É uma das partes
teoria educacional de que eu use a palavra de Deus. A diretora falou, não, você pode fazer o que você quiser. Se você livrar das classes esses alunos que são ruins, você pode levar quem você quiser. Um deles era esse moço, o Ron. Naquela semana, quando aquela professora voltou, quando ele voltou do summer, que aquela professora começou a ensinar ele, naquele último summer, com 10 anos de idade, ele tinha tentado se matar. Ele achou o revólver da mãe dele e tentou apertar o gatilho várias vezes, só que estava no safety, e ele não conseguiu dar um tiro na cabeça dele. E quando ele chegou na escola de volta, a professora olhou para ele e ele começou a contar a história dele, daquilo que ele sabia que era a história dele. E a professora olhou para ele e falou assim, meu filho, Deus não comete erros. Na verdade eu estou impressionada porque eu nunca vi uma pessoa, nunca tinha conhecido um personagem bíblico. E ele falou assim, como assim? É a primeira vez que eu estou conhecendo um personagem bíblico, eu nunca tinha conhecido um personagem bíblico. E ele perguntou, o que o senhor está querendo dizer? E ela abriu em Jeremias, capítulo número 1. E aí em Jeremias estava escrito assim, eu escolhi você desde o ventre da sua mãe. E ele começou a falar, você está aqui, está falando de você, filho. Eu escolhi você desde o ventre da sua mãe. E aí ele começou a falar assim, mas como assim? Mas eu sou tão aqui abandonado. E te dei por profeta das nações. E aí ele falava assim, mas Senhor, eu não sei falar. E não digas que não sabe falar. Porque ele era gago. Eu vou colocar as minhas palavras na sua boca. Glória a Deus. E aí ela olhou para aquele menino de 10 anos de idade, o Ronnie, e falou o seguinte, filho, se você aplicar essa palavra na sua vida, e aplicar a sua vida a conhecer essa palavra, ela vai mudar a sua vida e a vida de toda a sua família. E aí ela fala, ele comenta, fala em inglês uma expressão, né? She had me on hello. Ela já me conquistou no oi, quando ela falou isso para mim. E aí eu lembro que o próximo summer eu fui para casa, e em um summer eu decorei 500 versículos da Bíblia. E ele perguntou, e você sabe o que acontece quando você decora 500 qualquer coisa? A sua mente vira uma mente fotográfica. Tudo que eu bati o olho agora eu aprendia. Eu era o melhor em matemática, o melhor em inglês, o melhor em todas as matérias, e aquilo mudou a minha vida. E aqui que entra exatamente a mudança que todo mundo percebe. Ele disse que a próxima vez que ele se encontrou com os tios dele, havia mais ou menos uns 3 anos que ele estava vivendo esse renovo na vida, e os tios dele olhavam para ele e falaram assim, o que aconteceu com esse menino? Ah, ele agora está andando com Jesus, alguma coisa aconteceu com esse menino conseguia mascar chiclete e andar ao mesmo tempo. E aí os tios começaram a dizer, tem alguma coisa a respeito desse Jesus, tem alguma coisa a respeito desse Jesus, e todos os tios, que faziam parte de uma gangue que chamava Devil's Disciples, discípulos do demônio, todos os tios se converteram, Glória a Deus. todos os tios mudaram de vida, por quê? Aleluia. Porque alguém decidiu testar o jeito de Jesus, Aleluia. porque alguém decidiu testar o que Jesus falou para fazer. Porque alguém falou assim, olha, eu vou fazer o que ele mandou, mesmo que que ele não entende nada do que ele está falando, eu vou testar o jeito dele. E aquilo mudou a vida de uma família inteira, e de muitas pessoas através daquela família. Glória a Deus. Dr. Ron conta que a única pessoa que não se cedia, já depois da vida adulta dele, agora ele era pastor de igreja, a única pessoa que não cedia a fé em Cristo era a mãe. Porque a mãe era muito envergonhada pela vida que tinha tido, abusada desde os 14 anos de idade. Ela caiu no meretrício por uma pessoa que enganou ela. E diz que num culto que ele fez, no dia das mães, ele falou assim, mãe, a senhora nunca foi na igreja. Ninguém lá na igreja conhece a senhora. Vai nesse próximo dia das mães? E a mãe concordou em ir para a igreja no próximo dia das mães. E naquele dia das mães, o pastor Ron pregou uma mensagem que dizia o seguinte, a reabilitação de Raabe. E aí ele começa a sua pregação dizendo, olha, na galeria dos heróis da fé, existem muitos homens fiéis a Deus. Abraão, Isaac, Davi, Jacó, Moisés, homens de grande estipe, de grande manifestação de fé. Apenas 2 mulheres, Sara, a mãe de todos os israelitas, e adivinha quem mais fez a lista com o nome? Raabe, a meretriz.
Quando ele terminou de pregar a mensagem, que ele nem tinha começado o apelo, a sua mãe levantou a mão no meio do culto e disse assim: o que é que eu preciso fazer para receber Jesus como meu Salvador? Aleluia. Glória a Deus. Tudo isso porque alguém decidiu testar aquilo que Jesus tinha dito para fazer. Aleluia. O texto vai dizer que depois que ele disse isso, do espanto, e de igual modo também Tiago e João e os filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus olhou para eles e falou o seguinte: olha, eu sei que vocês estão achando que vocês são indignos, eu sei que o paradigma de vocês de vida, as barreiras, as linhas que cercavam a vida de vocês, hoje foi toda quebrada. Eu sei hoje que eu invadi todo aquele sistema que você tinha montado para você. Mas olha, não se preocupa, não temas. Aleluia. Não tenha medo pelas coisas que estão para vir. Não tenha medo pela maneira como você agora foi revelado para fora, como Deus agora te pegou pela mão e te levantou do fundo do seu âmago, e expôs os seus pensamentos em público, que você nunca tinha contado para ninguém. Não tema por isso, porque hoje foi a última vez que vocês pescaram. Daqui para frente vocês vão ser pescadores de homens. Aleluia. Glória a Dessa foi a última vez que você olhou a sua vida na perspectiva que você teve até hoje. Essa foi a última vez que você analisou a sua vinda para esse país, os seus processos nessa nação, os seus planos e sonhos na perspectiva que você tinha. Foi a última vez. Hoje, tudo isso que você tem como recurso continua sendo seu, mas agora você não pesca mais peixe, agora você pesca homens, agora você pesca recursos para continuar expandindo o meu reino, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Agora eu mudo a sua profissão, eu mudo quem você é, eu mudo o que você veio fazer, eu troco as suas ideias, eu mudo os seus sonhos para que você comece a sonhar com o alto e não mais com o mundo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Versículo de número 11. Versículo de número 11. E levando os barcos para a terra. Onde é que é o lugar do barco, irmão? Na água, não é? O barco é para estar na água, não é? E levando os barcos para a terra. Ele percebeu que a utilidade que o barco teve até hoje, agora o terreno de vida dele mudou. Então agora ele levou o barco para um novo terreno de ação. E o novo terreno de ação, o barco até vai ter utilidade mais para frente, ele vai atravessar para Cafarnaum, ele vai para Decápolis, ele vai para Gadara com o barco, não é verdade? Esses barcos ainda vão enfrentar tempestades. Lá no final do ministério terreno de Jesus, ele vai voltar a pescar. Mas agora, olha só, como aquilo que todos os dias era a vida dele, agora fica encostado na terra. Por quê? Porque deixando tudo, o seguiram. Aleluia. Deixando toda uma história para trás, deixando todos aqueles recursos para trás, deixando todos os sonhos de prosperidade humana e pessoal para trás, eles decidiram seguir, acompanhar e receber de uma prosperidade eterna. Você acha que eles não tiveram dúvida disso? Lá na frente dos evangelhos, e termino por aqui pela terceira vez, me ajuda, Clarinha. Lá no final dos evangelhos, pela última vez, eles chegam diante de Jesus. Jesus estava falando assim: não há ninguém que há deixado pai e mãe por causa de mim que não vai ser recompensado pelo meu Pai Celestial. E aí Pedro pega e lembra do barco lá na beira da água. E ele fala assim: Senhor, e nós que deixamos tudo para te seguir? E nós que abandonamos não só pai, mãe, família, mas abandonamos barco lá na praia, está lá em terra seca. E nós que abandonamos tudo para te seguir? O que Jesus falou para ele? Ah, Pedro, aí ó, o problema é seu, meu amigo. Cada um. Corre atrás do seu, que vai ficar melhor para você, Pedrão. Ó,
Eu estou fazendo o meu, você faz o seu. Foi isso que Jesus falou? Não foi isso que Jesus falou. Ó, Pedro, é o seguinte, Pedro, olha, eu queria te dizer não, meu amigo, mas a vida é difícil, meu amigo. Se acostuma aí com a escassez, meu amigo. Não é assim, não. Tem gente que não gosta disso, né? Ah, pastor, esse evangelho da prosperidade. Não, não é não. Foi Jesus que disse. Os discípulos perguntaram, Jesus, e nós que deixamos tudo, o que vai acontecer com a gente? Jesus olhou para eles e falou assim, 100 vezes mais nessa vida, e por fim a vida eterna. Aleluia. 100 vezes mais aqui, e por fim a vida eterna. Glória a Deus. É isso que Deus tem preparado para aqueles que deixam tudo por causa dele. Deixar tudo na mente, deixar tudo no coração, deixar tudo nos recursos. Deixar as suas importunações espirituais para que você possa cumprir o plano de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, fique de pé por gentileza. Nós vamos terminar rapidamente. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo. Se essa palavra falou com você, eu quero que você faça um concerto com Deus nessa manhã. É com você e Deus. Você sabe o que você precisa de fazer para viver fases extraordinárias com Deus que hoje Deus está te chamando para viver. Se coloque à disposição do Senhor. Se coloque às disposições das transformações que Deus quer fazer na sua vida e na sua casa, e na sua mente e no seu coração. Senhor, é no nome de Jesus, teu Filho, Senhor, que nós te agradecemos, ó Pai, pela bondade do teu coração, de estarmos diante de ti, Senhor, Pai, na manhã desse dia para adorar o teu nome, Senhor. Nós recebemos a tua palavra, Senhor, Pai, e ela desceu ao nosso coração, e ela fez morada, e ela mudou perspectivas, ó Senhor, Pai, sentimentos, sensações, percepções, ó Senhor, planos, ó Senhor, ideias. Senhor, algumas coisas que nós estamos vinculando umas com as outras, ó Pai, nós percebemos que nós estamos completamente expostos diante de Ti. Agora toma conta da nossa vida, Senhor, Pai, cumpra em nós o Teu querer, e nós para sempre Te daremos a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus. Amém.